Gurizada, o negócio é o seguinte: o técnico do Internacional, Roger Machado, concedeu uma reveladora entrevista no começo da tarde desta sexta-feira. Não tão reveladora a ponto que consigamos agora descobrir o time do Internacional para o Grenal do próximo domingo, que vai decidir o Campeonato Gaúcho. Aliás, Roger, inclusive, aumentou o mistério, que segundo ele não está apenas no comando do ataque entre Borré ou Ener Valencia. Há outras duas opções de mistério citada pelo técnico colorado. Roger explicou o processo de reintegração do volante Thiago Maia. Falou sobre o time do Grêmio, como projeta os primeiros 15 minutos do Grenal e como será a postura da equipe colorada com a vantagem de 2 gols. A gente conversa sobre a coletiva de Roger neste meu vídeo, que tem a assinatura da KTO, a melhor casa de apostas do país, parceira aqui do canal do Menegas, kto.bet.br. Registrem-se no site da kto.bet.br através do link que eu coloquei aqui embaixo no primeiro comentário deste meu vídeo. Atenção, a ideia na KTO é de brincar, é de se divertir, é entretenimento. Não é para ir lá tentar aumentar os teus ganhos. Dinheiro se ganha com trabalho. Vai de boas, joga na responsa. O site da KTO é destinado a maiores de 18 anos. E no final deste vídeo eu vou dar uma boa dica de palpite para o final de semana de um outro clássico nacional. kto.bet.br. Em nome de KTO, eu rodo a vinheta. E a seguir, as ideias de Roger, projetando o Grenal. Aquele que eu disse, o mais importante dos últimos 50 anos no Campeonato Gaúcho. Se você quer entender melhor a dimensão, a importância, a relevância deste Grenal de domingo, 4 da tarde no estádio Beira-Rio, dá uma espiada no vídeo que eu fiz hoje pela manhã, sexta-feira, um vídeo que tem o título 5 décadas em 90 minutos. E vocês irão entender a importância do Grenal deste próximo domingo. Arbitragem definida. Federação Gaúcha de Futebol confirmou Marcelo de Lima Henrique. Ele que é do quadro especial da CBF, apitando vinculado à Federação Cearense. Marcelo de Lima Henrique, um bom árbitro para um Grenal tão importante e tão tenso. A coletiva de Roger Machado. Interessante esse processo internacional, né? Na semana passada colocou o Fernando à disposição, uma das lideranças do time, jogador de experiência, e agora o seu técnico. E eu considerei a entrevista do Roger ótima, excelente. Mostrou ali ser um treinador maduro, ciente da responsabilidade do atual momento, sem demonstrar nenhuma soberba pela vantagem adquirida, respeitando muito o adversário. E o Roger começou falando um pouco do filtro que ele faz da porta do vestiário para dentro. A gente não vai enfrentar a arbitragem, ele disse que falou isso para os jogadores, a gente não vai enfrentar a história, a gente vai enfrentar 11 jogadores. E na sequência ele atenuou, ele foi questionado sobre isso, um processo que o Internacional, que o clube viveu nestes últimos anos, de grandes eliminações ou de grandes derrotas dentro do estádio Beira-Rio. Chegou a tratar isso como um certo folclore. Roger foi questionado em pelo menos 2 momentos sobre a única dúvida que pelo menos nós da imprensa tratávamos como a principal no time para o Grenal deste domingo. Borré, que ficou no banco no Grenal passado, entrou no segundo tempo e entrou bem, ou Ener Valencia, que desde a lesão do colombiano vem sendo o titular e vem numa boa fase. O Roger aumentou o mistério e até brincou com isso. A ideia é complicar vocês, não é facilitar. Disse que levará em conta para definir quem será o titular, o mérito do momento, né? A gestão de grupo, para não deixar ninguém desestimulado, e pesam muito as decisões táticas e estratégicas. Confesso a vocês que tenho uma grande dúvida, porque se o Roger quiser povoar um pouco mais o meio-campo, eu estou imaginando o Grêmio um pouco mais recheado, o Borré seria importante, porque o Borré tem uma saída da área melhor, mas o Ener Valencia tranca os zagueiros adversários, tem mais explosão, tem mais facilidade.
Eu acho que um dos aspectos, e eu não tenho uma definição sobre isso, preponderante nessa decisão do Roger, é qual deles faz uma marcação mais efetiva na saída de bola adversária. Se o Borré, que tem um posicionamento interessante, ou se o Ener Valencia, que tem mais velocidade e tem mais explosão. Eu acho que este será o item para o Roger definir o seu atacante titular. Às vezes eu acho que é o Ener que vai começar, em outros momentos eu acho que é o Borré, mas tem uma resposta do Roger mais à frente que talvez nos ajude a responder isso. E aí ele colocou mais dúvidas. Ele falou, tem Rocher e Antony. Vai jogar o Antony, né? Convenhamos, vai jogar o Antony. Tem também o Wesley e Carboneiro, as duas dúvidas ditas pelo Roger. Vai jogar o Carboneiro, né? O Wesley tá voltando e tal. Eu acho que ele poderia jogar um desses que estão retornando. O Alan Patrick começou o Granal passado, esse tá confirmadaço. E aí, talvez o Borré, mas se o Borré começar, o Wesley não. Mas pela bola que tá jogando o Carboneiro, acho que o Carboneiro é mantido como titular da equipe. Né? Esse tá sobrando. Ao contrário do Ener Valencia, que não fez um Grenal ruim, mas também não foi brilhante, com o exemplo de Vitinho, de Alan Patrick, de Carboneiro. O Ener jogou bem, digamos, mas um degrau, talvez 2 degraus, para que sejamos mais justos, abaixo dos seus colegas de ataque. Então o Roger fez questão de aumentar o mistério e não quis dar nenhum indicativo, e a gente sabe que ele está absolutamente certo. Sobre a vantagem, ele disse que o futebol mostra vários exemplos de situações que foram revertidas. E aí falou um pouco sobre o rival, sobre o adversário, sobre o Grêmio, numa resposta que eu julgo muito interessante e que eu coloco aqui para vocês um trecho desta resposta do Roger sobre a vantagem e também sobre o Grêmio. Acreditando que o resultado foi importante. Mas é importante que a gente entenda que não há nada concretizado ainda, né? Se não houvesse outro jogo, ou se o outro jogo fosse na decisão da moedinha, ainda poderia ser diferente, mas não é. Tem outro jogo, adversário mordido, é um clássico que tem um histórico recente e anterior que a gente sabe o que está envolvido nisso. Achei interessante a manifestação do técnico do Inter quando ele usa um termo bem do futebolês, né? O adversário está mordido, o adversário vem mordido. É interessante, ele está dizendo que o Grêmio está ferido pelas pancadas recentemente, as dificuldades e especialmente pelo 0-2 que o Grêmio teve no Grenal passado na Arena. O Roger fez uma projeção de como ele está analisando e esperando o Grenal nos seus minutos iniciais. Classificou que os 15 minutos serão de estudo dos dois times, a exemplo do que aconteceu no Grenal passado, e depois sim haverá o confronto de ideias entre os dois treinadores, Roger Machado e Gustavo Quinteiros. E eu acho que será mais ou menos assim, porque eu acho que o Grêmio não vai se atirar tanto para o ataque, vai tentar povoar o meio campo, para que numa bola parada, numa saída, num erro do Inter, alcance o primeiro gol. O Grêmio vai jogar pelo primeiro gol. Mas amanhã, sábado, eu vou colocar um vídeo aqui no meu canal, projetando como eu analiso que esse jogo vai se desenvolver, e vou colocar também o meu palpite na kto.bet.br. E disse que o Internacional não vai fugir da sua característica quando joga em casa. Seguintes expressões ele usou: marcando pressão, marcação alta e com o cuidado da profundidade, que é uma das valências que o Grêmio tem, a bola em profundidade, mas ele também elogiou o Grêmio que sabe jogar com a bola no chão. O Roger tentou diminuir qualquer expectativa que se tenha na torcida sobre goleada, tratou isso como uma circunstância e disse, não, o mais importante é o título. O torcedor que vem ao Beira-Rio vem na expectativa de ver o seu time, e torcida também, de ver o seu time campeão. A goleada é circunstância e não é comum no futebol. A goleada, ele que já aplicou 2, dirigindo o Grêmio. Um 3-0 com um dos piores times do Grêmio da história em 2022 dentro do Beira-Rio, semifinal do Gauchão, e um 5-0 em 2015 com o Grêmio sobrando em campo. Roger contra Odair Hellmann naquele clássico que foi na Arena. E por fim a questão do Thiago Maia. Observem, o Roger disse que o Thiago Maia, que voltou a trabalhar na quarta-feira com o elenco, conversou com o André Mazzucco, diretor executivo do Internacional, conversou com o D'Alessandro, que é o diretor esportivo do Inter, conversou com ele, Roger Machado, conversou com o elenco e conversou com as principais lideranças do elenco. Revelação do Roger. Se precisou ter todas essas conversas, é porque algo de desconfortável aconteceu nesse processo. Tivemos aí algo que realmente
chama atenção. Porque se fosse uma negociação normal e frustrada, ele não precisaria conversar com tanta gente assim, com o D'Alessandro, com o Mazzuco, com o grupo de jogadores, com o Roger, com as lideranças. Mas disse que ouviu do Thiago Maia que ele está completamente mobilizado para ajudar o time na busca do Campeonato Gaúcho. Então, o Roger, acho que sugeriu, né, que ele está à disposição, que vai ser relacionado e, muito provavelmente, fique no banco de reservas. Este é o resumo da entrevista do técnico do Internacional. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, palpite na kto.bet.br. Para o jogo de domingo, 18h30, partida de ida da decisão do Campeonato Paulista. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras está pagando 1,66, favoritaço. Empate, 3,65. Olho no empate. Corinthians, 4,60. Eu tenho uma desconfiança que o Corinthians vai ganhar um campeonato, tá? Ah, mas foi eliminado na Libertadores, perdeu 3-0 no primeiro jogo, não conseguiu reverter. Esse jogo eu vou cravar empate. E aí eu te dou duas dicas. O 0-0, que tá pagando 10 pila. 1-1, que tá pagando 6,50. Crava o empate, de repente bota ali um 0-0, 5 pilinhas no 1-1. Vai de boas, joga com responsabilidade. Site da kto.bet.br para maiores de 18 anos. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.